E como construir uma mentalidade de milionário. Você não nasceu destinado à mediocridade, não foi concebido para apenas sobreviver, para se arrastar pelos dias, aceitando migalhas, enquanto observa de longe aqueles que ousaram mais, que acreditaram mais, que se recusaram a aceitar limites. O mundo quer que você se acomode, que aceite o papel que te deram sem contestar, mas dentro de você há uma voz que nunca se cala, sussurrando, gritando, implorando para que você acorde e se lembre. Você nasceu para criar, para conquistar, para liderar. A mentalidade de milionário não é um dom místico concedido a poucos escolhidos. Ela é uma construção deliberada, forjada na fornalha da disciplina, temperada pelo fracasso e lapidada pelo tempo. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de iluminar o mundo. Henry Ford foi desprezado, desacreditado e quebrado antes de revolucionar a indústria. O que eles tinham em comum? Não foi sorte, não foi talento descomunal, foi uma crença inabalável de que o impossível não passava de uma opinião, não de um fato. Tudo começa na mente. Antes de qualquer fortuna ser construída, antes de qualquer legado ser deixado, antes de qualquer império erguer-se, houve uma ideia sustentada pela convicção. Napoleon Hill disse: "O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar", e ele estava certo. Não importa o quão grande seja o obstáculo, o quão remota pareça a meta. Se você crê profundamente e age com coragem, o mundo se molda à sua vontade. Mas não se engane, a mentalidade de milionário não é apenas pensamento positivo, ela é a intersecção entre visão clara e ação implacável. É a habilidade de ver na sua mente aquilo que ainda não existe e recusar-se a descansar até que essa visão se materialize. Clareza é poder. Sem clareza, você é como um navio à deriva, empurrado por qualquer vento, seduzido por qualquer distração. Com clareza, você é um míssil, ajustando sua trajetória constantemente, mas nunca tirando os olhos do alvo. Walt Disney imaginou um parque onde as famílias poderiam experimentar magia e alegria. E anos depois, quando todos zombavam, ele o construiu, tijolo por tijolo, visão por visão. O milionário não se perde em sonhos vagos, não se distrai com promessas fáceis ou atalhos ilusórios. Ele define o que quer com precisão cirúrgica e então estrutura sua vida ao redor desse propósito. Visão sem execução é alucinação, e execução sem visão é esforço desperdiçado. Você precisa de propósito, de uma razão tão forte, tão emocionalmente carregada, que ela arranque você da cama antes do despertador e o mantenha acordado enquanto o mundo dorme. Carnegie queria provar que era possível erguer um império, mesmo começando do nada, e um pobre imigrante poderia transformar-se em um dos homens mais poderosos da história. Esse era o combustível da sua alma. O propósito é a âncora que o mantém firme quando as tempestades vêm, e elas virão. Não existe trajetória de sucesso sem dor, sem perdas, sem dúvidas. Mas o milionário vê o fracasso pelo que ele realmente é, um instrutor. Cada queda é uma lição, cada porta fechada é um redirecionamento. Disciplina é a arma silenciosa dos que conquistam. Não há glamour nisso, não há romantismo. É levantar-se cedo quando o corpo implora por mais sono. É trabalhar quando ninguém está assistindo. É estudar quando os outros relaxam. É persistir quando todos desistiram. A disciplina é o músculo que sustenta a visão, que transforma a intenção em realização. Enquanto a maioria vive presa aos impulsos do momento, o milionário molda seu comportamento de acordo com o futuro que deseja. Ele sabe que cada pequena escolha conta: o que lê, com quem se relaciona, como gasta seu tempo. O milionário entende que o maior ativo que possui não é o dinheiro, nem o talento, nem mesmo o tempo, mas a sua própria mentalidade. Tudo que você quer está do outro lado da resistência. É o desconforto que lapida o diamante, é a pressão que forja o aço. Não fuja da dor, abrace-a, use-a, faça dela sua aliada. Os fracos evitam o desconforto, os fortes se fortalecem através dele. Mas não basta apenas resistir, você precisa se adaptar. O mundo está em constante mutação e o milionário é aquele que observa, aprende e se reinventa. Steve Jobs não apenas criou produtos, ele previu o que as pessoas desejariam antes que elas soubessem. A adaptabilidade é a inteligência emocional aplicada ao contexto, é a capacidade de mudar de rota sem mudar de destino. A ação é a única ponte entre os sonhos e a realidade. Quantos vivem presos em planos perfeitos que jamais saem do papel? O milionário é aquele que age mesmo quando não se sente pronto, que arrisca mesmo sem garantias, que falha rápido. E você deve se tornar a causa, não o efeito. A maioria vive como reação, reage ao medo, à dúvida,
a opinião dos outros, as circunstâncias externas. Mas o milionário decide ser a força que cria sua própria realidade. Ele não espera que o mundo seja justo, não exige que a vida facilite. Ele entende que o mundo não responde a desejos, mas a decisões. Você quer mudar sua vida? Então pare de esperar motivação e comece a agir com disciplina. Pare de esperar oportunidades e comece a criá-las. Pare de pedir permissão e comece a comandar respeito. A mentalidade de milionário é construída no silêncio, mas revelada na ação. Enquanto os fracos falam demais e fazem de menos, o verdadeiro construtor do sucesso fala pouco, planeja profundamente e executa com precisão. Ele não se distrai com opiniões rasas, não perde tempo discutindo com quem pensa pequeno. Ele está focado naquilo que importa, sua visão, sua missão, seu legado. E quando os obstáculos surgem e surgirão, ele não se vitimiza. Ele não pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Mas sim, como eu posso crescer com isso? Como isso pode me tornar mais forte, mais sábio, mais preparado para o próximo nível? Resiliência não é uma habilidade, é um estado mental. A capacidade de suportar a dor, de continuar mesmo quando tudo diz para parar, é o que separa os que sonham dos que realizam. É preciso resistir ao fracasso, ao cansaço, ao medo, porque o medo sempre estará lá. A diferença é que o milionário age apesar do medo, enquanto os fracos se escondem por causa dele. E é aqui que você deve entender uma das verdades mais importantes. Você não será recompensado pelo quanto deseja, mas pelo quanto suporta, pelo quanto aguenta o desconforto de crescer, o desconforto de mudar, o desconforto de ser julgado, criticado, desacreditado. Todos admiram o milionário quando ele alcança o topo, mas poucos estão dispostos a pagar o preço que ele pagou em silêncio, na solidão, no sacrifício diário. O autodomínio é o trono sobre o qual o milionário se senta. Quem não governa a si mesmo jamais governará nada. Controle emocional, controle sobre seus impulsos, sobre seus hábitos, sobre seu foco. Essas são as verdadeiras riquezas que precedem qualquer conta bancária volumosa. Enquanto a maioria se distrai com prazer imediato, o milionário cultiva o prazer adiado, o prazer de construir algo maior que si mesmo, algo que transcenda sua existência. Ele entende que sucesso e riqueza não são fins em si, mas meios para cumprir um propósito maior, impactar, inspirar, deixar um legado que sobreviva à sua própria mortalidade. O milionário não busca validação externa, ele busca excelência interna. Ele não está preocupado em parecer rico, mas em ser livre. Livre para decidir como vive, com quem vive, onde vive. Livre para seguir sua missão, para criar o mundo que imagina. Livre porque teve coragem de se escravizar temporariamente ao trabalho duro, à disciplina, ao autoconhecimento. E essa liberdade não se compra, ela se conquista. Lembre-se, riqueza é um reflexo, nunca a raiz. Se você quer mais dinheiro, precisa primeiro tornar-se a pessoa que merece esse dinheiro. Precisa adquirir as competências, cultivar a mentalidade, fortalecer o caráter. O dinheiro é atraído para aqueles que sabem o que fazer com ele, para aqueles que já vivem com a mentalidade de abundância, de contribuição, de liderança. Por isso, pare agora mesmo e reflita. Quem você está se tornando? Você está se transformando na versão mais forte, disciplinada e estratégica de si mesmo? Ou está permitindo que os velhos hábitos, as velhas crenças limitantes e os medos ancestrais ditem o ritmo da sua vida? Só existe uma saída: assumir total responsabilidade. Não culpe o governo, a economia, a família, o passado. Tudo isso pode ter influência, mas não tem poder sobre a sua decisão de mudar. A sua vida é sua responsabilidade. Seu sucesso é sua responsabilidade. Sua felicidade é sua responsabilidade. E a sua grandeza também. Pare de pedir menos dificuldades e comece a pedir mais força. Pare de querer que o caminho seja mais fácil e comece a desejar ser mais capaz. Essa é a essência da mentalidade de milionário. Não é o que você possui, mas quem você se torna no processo. E quando você se tornar a pessoa certa, o resultado será inevitável. O sucesso não será mais uma possibilidade, será uma consequência natural. A riqueza não será mais uma busca desesperada, será um reflexo da sua competência, da sua mentalidade, da sua capacidade de agregar valor ao mundo. Então agora, pare, respire e diga para si mesmo, com convicção: eu sou o arquiteto da minha própria riqueza, eu sou o criador do meu destino, eu sou o dono da minha mentalidade e a partir de hoje, haja como tal, sem desculpas, sem procrastinação, sem medo, com clareza, com disciplina, com propósito, como um verdadeiro milionário, antes mesmo de ser um.